Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a nossa atividade de português de hoje, nós vamos fazer algumas atividades referente àquele texto. Abra um sorriso. Lembra que nós já começamos a trabalhar esse texto na aula passada? Eu vou ler ele para vocês, só para vocês se recordarem, tá bom? Mas ele está lá na página 114 de vocês. Vamos lá. Abra um sorriso. Lembra quando caiu o seu primeiro dente de leite? Quase sempre levamos um susto na hora em que isso acontece, mas depois nasce outro novo e maior. Na verdade, a história dos dentes começa muito antes. Os primeiros dentes se formam quando o bebê está na barriga da mãe e ficam esperando a hora de aparecer. Surgem aos 6 ou 7 meses, quando temos de morder os alimentos. Depois vão aparecendo outros e até os 3 anos temos 20 dentes de leite, pequenos e branquinhos. Além de servir para mastigar, ajudam a sorrir e a falar, pois pronunciamos várias letras apoiando a língua nos dentes. Em torno de 4 anos, o organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite. Um a um, eles vão caindo para dar espaço para os dentes permanentes que são para toda a vida. Por isso, esqueça aquela preguiça de escovar os dentes antes de dormir e cuide bem do seu sorriso. Como eu falei, esse é um texto expositivo, está na revista Recreio, publicado no ano de 2003, tá bom? Vamos agora fazer nossas atividades? Vai começar lá na página 116. Questão número 5. Os dentes de leite caem para o quê? Ajudar as crianças a morder os alimentos, dar lugar aos dentes permanentes ou outros dentes nascerem bem branquinhos? E aí? A resposta que você considerar correta, você marca um xizinho, tá bom? Questão número 6. Leia os trechos e pinte o quadro da resposta correta. Então, você vai ler e só vai pintar aquele quadradinho que você considerar correto, tá bom? Vamos lá. Letra A. No trecho. Quase sempre levamos um susto na hora em que isso acontece. A palavra isso se refere ao momento em que o dente de leite cai? Ao nascimento de um novo e maior? De um dente novo e maior? Ou medo de perder os dentes de leite? E aí, o que essa palavra isso se refere aqui, ó? Quase sempre levamos um susto na hora em que isso acontece. Se tiver com dúvida, vai lá no texto que está na página 114 e verifica, tá bom? É para pintar somente a resposta correta. Agora aqui, mais um trecho. Olha o trecho. Na verdade, a história dos dentes começa muito antes. A história dos dentes começa muito antes do quê? De os dentes caírem? De os dentes se formarem? Ou de os dentes surgirem? E aí, dá uma olhada lá no texto para vocês poderem responder, tá bom? Na página 117, questão número 7. Você notou que o autor do texto conversa com o leitor em alguns momentos? Sobre isso, responda aos itens. Marque X no trecho em que o autor conversa com quem está lendo. Vamos lá. Aqui vocês não vão precisar pintar, tá bom? É para marcar um xizinho nessas bolinhas aqui. Lembrando que é para marcar o xizinho na resposta que você considerar correta. Vamos lá? Lembra quando caiu o seu primeiro dente? Os primeiros dentes se formam quando o bebê está na barriga da mãe e ficam esperando a hora de aparecer. Em torno de 4 anos, o organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite. E aí, gente, qual trecho a gente consegue identificar que o autor está conversando com quem ele está lendo? Em qual trecho? Vocês vão marcar um xizinho, ok? Na letra B, por que o autor do texto conversa com o leitor em alguns momentos? Por que será? Vocês vão escrever aqui a resposta, tá? A 8, como podemos cuidar de nossos dentes? Escovando os dentes apenas uma vez ao dia? Comendo muito doces, principalmente antes de dormir? Ou escovando os dentes após as refeições? E aí, como que a gente pode cuidar dos nossos dentes? Marca o X na resposta que você considerar correta, ok? A questão número 9, ó. Converse com os colegas e com os professores
e com o professor sobre as perguntas abaixo. Você conhece outras maneiras de cuidar dos dentes? Quais? Como está sendo o processo de troca dos seus dentes de leite por dentes permanentes? Por que devemos cuidar dos nossos dentes? Essa daqui nós faremos lá na nossa aula online, ok? Então já vai pensando nas respostas. Página 118, a última. O que vocês farão? Questão número 10. Agora você vai completar uma linha do tempo com informações do texto. Abra um sorriso. Para isso, retorne ao texto e, para preencher o último item, leia o texto abaixo. Vocês vão ter que retornar ao texto lá, tá bom? Por que os dentes de leite caem? Os dentes de leite caem para dar lugar aos dentes permanentes. Toda criança passa pela fase em que os dentes de leite caem. Acontece normalmente por volta dos 5 ou 6 anos. Então, na barriga da mãe, os nossos dentes O que acontece lá na barriga da mamãe? Os nossos dentes, acontece o que com ele? Tá lá no texto. E aos 6 ou 7 meses, nossos dentes de quê? Surgem. Leite ou permanente? Vocês vão colocar aqui. Até os 3 anos, temos o quê? Dentes de leite. Temos quantos de leite? Temos quantos dentes de leite? Tá lá no texto. Em torno de 4 anos, o organismo começa a reabsorver as raízes dos o quê? Tá lá no texto também. E o último, por volta dos 5 ou 6 anos, os nossos dentes de leite, o que acontece com ele? Com eles, né? Melhor dizendo, nesse período. Gente, as respostas estão todas lá no texto. A gente já conversou a respeito. Acredito eu que vocês saibam, consigam fazer até mesmo sem olhar no texto, pois a gente conversou bastante a respeito desse texto na aula passada, né? Resumindo então, o que vocês farão? Vocês farão as páginas 116, 117 e 118. Ai, gente, aqui ó, ficou 18, eu esqueci o número 1, desculpa, tá? Mas é da página 116 até a página 118, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!